Continuando aqui no quarto vídeo, né? Vamos agora olhar detalhadamente essa parte de modelagem. Vamos dar uma olhada com mais atenção nessa parte de modelagem. Então, vou começar aqui então com massa terreno, massa no local. Vou começar fazendo retângulo, vou trabalhar. Só que agora eu vou trabalhar em cima daquilo que eu tinha falado. Lembra que eu falei? Eu faço a figura desenho. Eu posso fazer. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer usar como referência o nível ou usar direto na face de alguma coisa. Como eu vou fazer agora direto em cima da plataforma, eu vou usar esse aqui, ó, desenhar na face. Isso garante que você vai desenhar exatamente em cima da plataforma. Vou mostrar uma curiosidade, ó, se você der um zoom aqui do lado, ó, você também desenharia, só que desenharia diferente, ó, quer ver? Então se eu faço um retângulo aqui em cima, ele sai com esse aspecto, e se eu faço aqui na face do lado, ele sai de pé, ó. Tá? Então ele reconhece as faces, eu vou fazer em outra face. Então, dependendo da face que ele escolhe como plano de trabalho, que é a expressão que a gente usa aqui, né, ele sai diferente a figura bidimensional. Isso muda porque a extrusão ela é sempre perpendicular à posição que está o elemento bidimensional. Então, se eu clico aqui e faço de um jeito, se eu clico aqui e faço de outro, e se eu faço é de outro, ou seja, ele corre para um sentido diferente. Tá? Então, vou apagar esses daqui, dar um tab. E dar um tab aqui também. Beleza. Então, aqui agora, vamos dar um tab de novo, começar do zero, fazendo um certinho aqui. Vamos pegar um retângulo, fazer aqui em cima. E aí, observa a primeira coisa seguinte. Essa figura 2D que você vai criar, também você quer que tenha uma dimensão bem definida, não é qualquer tamanho que eu vou colocar aqui. Então eu coloco, por exemplo, a figura, depois eu clico na figura e transformo em 3D. Só que antes você pode querer definir a largura e a altura do retângulo que você está criando. Então, para isso, o que acontece? A gente faz o seguinte, geralmente, a gente não precisa colocar o valor deste retângulo, o valor desse círculo, quando a gente clica e arrasta. A gente pode fazer depois. Então, depois que eu coloco, até vou fazer um círculo do lado aqui, mostro para vocês também com o círculo, dois exemplos. A gente pode fazer o seguinte, ó, eu dou dois cliques, ó, e eu abro o processo de edição da minha figura. Observe que com dois cliques apareceu essa cota azul, e aí eu vou apresentá-la para vocês. Ela é chamada de dimensão temporária. Como é que ela funciona? Ela é muito útil. É uma das melhores coisas que o programa Revit possui. Quando você tem a disponibilidade, vocês vão ver que nem sempre aparece a dimensão temporária, mas quando ela aparece, ela acelera demais a produtividade dentro da ferramenta. Como é que ela funciona? Essa cota azul, ela dá a dimensão que tem nesse sentido oposto no caso do que foi selecionado, perpendicular do que foi selecionado. E aí você digita aqui que distância você quer que tenha nesse sentido que está a cota. Então vamos supor que dessa distância eu quero que tenha 10. Aí, o que você selecionou vai mover. Então, como tem 11, eu vou colocar 10, essa linha vai mover para dentro. Então, é só colocar 10 e Enter. Ó, vou fazer novamente com essa. Ó. Cliquei, eu quero que tenha 5. Então, o que você seleciona é o que move. Então, se eu digitar 5 aqui, ele move. Com isso, rapidamente você define o tamanho da figura que você quer. A mesma coisa aqui, ó, dois cliques e me dá o raio. Agora é diferente, me dá o raio, eu vou fazer com raio de 3, ó. Eu faço um círculo menor. Ok. Feito isso, eu clico agora na minha figura, crio uma forma. E o que aparece? A dimensão temporária também na altura. Então eu também tenho a dimensão temporária na altura do meu objeto. Tá? E aí eu posso digitar a altura que eu quiser. Então no caso aqui, vou colocar que vai ser um cubo com altura 5, por exemplo. Tá? Aí agora nós vamos entender como é que a gente pode estar alterando, editando agora. Eu fiz o meu cubo, agora eu vou mostrar vários aspectos de edição que a massa tem nos seus diferentes níveis. Okay? Só que para fazer isso, como eu estou com a minha plataforma cinza, o cubo está cinza, vamos trabalhar a questão da cor. Vou fazer ele de outra cor, para mim poder destacar, fazer um contraste. Então vou clicar aqui em Tab,
até selecionar tudo, clico com o botão esquerdo do mouse, e aqui eu tenho o material, está sem material. Então, como eu coloquei material nas superfícies, vou colocar um material aqui. Vou colocar esse amarelo aqui de afastamento. E aí agora eu vou mexer os níveis de edição. A geometria 3D em massa tem níveis de edição. Quais são os níveis? Passando o cursor você vai perceber. Então eu tenho o vértice, a aresta, a face e o elemento todo. Então repetindo aqui, o vértice, a aresta, a face e o elemento todo. Tá? Para você trocar entre os diversos elementos de seleção, você pode usar o Tab no teclado. Então, ó, Tab, elemento todo, Tab, uma aresta, outra aresta, uma face, outra face e o vértice. Então, só clicando com o Tab, com o cursor parado no canto, eu tenho quantas seleções? Uma, vértice, duas, inteiro, 3, 4, 5, as arestas, 6, 7, 8, os 3 faces que estão visíveis para cá. E aí eu escolho. Vou começar pelo vértice. Quando você escolhe um elemento para fazer edição, ele aparece esse símbolo aqui, que eu chamo de pivô. Na verdade, eu não sei se ele chama pivô no Revit, eu chamo de pivô porque no 3ds Max ele chama de pivô. Então eu adotei a nomenclatura lá. Também tem essa figura no 3ds Max. Deixa eu fazer um cubo aqui. No 3ds Max eu tenho também este mesmo elemento, ó, é bem parecido. Ó. Então eu tenho. E no 3ds Max chama pivô. Na verdade, ele orienta a edição do objeto. Tá? Outros programas também trabalham com pivô. Então é muito comum ter uma divisão aí. Tem software de computação gráfica que trabalha com pivô e outros não trabalham com pivô. Então o 3ds Max tem. No caso do Revit só tem pivô em massa. Né? O SketchUp não tem pivô, o AutoCAD não tem pivô. Outro software que vai ter o pivô é um software de renderização chamado Unreal também. Então aí varia de software para software que se vai trabalhar ou não com pivô. Eu particularmente gosto do pivô, porque o pivô você pode fazer um ajuste mais visual. Então visualmente você consegue arrastar e fazer um estudo de forma. Então você bota o cursor aqui ó, no vértice, nos eixos, X, Y, Z, e arrasta. Simplesmente arrasta e vai deformando o objeto. Então aqui ó, eu vou deformando o objeto pelo vértice. Posso repetir esse processo também, ó, vou repetir o processo também. Esse processo vale para aresta, ó, se eu quero puxar essa aresta para frente. Serve para face, se eu quero puxar toda essa face para frente ou para trás. Tá. Então, e serve para o objeto todo também, né? Se eu der tab, ó. Mas aí vai ser o comando, praticamente o comando mover, né? O objeto todo. Tá. Com isso você consegue fazer uma edição visual, você consegue puxar várias partes do objeto. É só você selecionar e você consegue puxar várias partes e vai moldando, vai analisando como é que é a forma que você quer. Tá? O que é interessante da massa, que é a forma que você faz, é o seguinte: uma vez que você editou, criou ela, você fecha, sempre, concluir massa, porque você tem dois estados. Você tem a massa fechada e tem a massa em modo de edição. Quando você tem a massa fechada, que é essa aqui, ó, você tem informações já sobre a forma que você está criando. Então você já tem que aquelas variáveis que eu citei na aula de hoje aqui, que são as variáveis que o programa já te preenche. Ó. Então aqui ele já preencheu para você. Então ele te dá a área bruta da superfície. Então imagina que você está fazendo um prédio ou uma casa, você já sabe toda a área que você vai ter que revestir já antecipadamente, né? Então você também tem um volume bruto. Volume é uma coisa que depende para que tipo de análise que você está fazendo, depende do tipo de projeto, é importante sim. Se você for fazer um projeto, por exemplo, voltado para que envolve espaço para apresentação de música, seja um auditório ou uma escola de música, o cálculo de reverberação vai entrar o volume do espaço físico. Então é uma informação interessante. Então já tem duas informações, vão ter mais informações que a gente vai tirar depois, mas você já tem essas duas informações. Então eu estou aqui no modo fechado. Então aqui é a massa fechada. Quero continuar editando, clico na massa, venho editar no local e continuo. E o processo é esse, eu vou editando, vou modificando.
Terminei de editar, concluir. Aqui já mudou as variáveis de volume de superfície. Tá? Observem que aqui existe uma questão. Eu tenho uma massa, mas uma massa ela pode ser composta de mais de um objeto. Então aqui eu tenho um objeto. Tá? Agora eu vou criar extrusão nesse círculo, vou fazer um cilindro no caso. Tá? Ó, vou fazer um cilindro. Vou pegar esse cilindro também, vou selecionar todo ele com o Tab e vou colocar uma cor. Não precisa ser necessariamente a mesma cor. Vou colocar aqui. O que eu tenho aqui? Vou colocar um verde. Ó. Tá? Agora eu vou fechar minha massa e observe que as duas selecionam junto. Por quê? Isso aqui é uma massa com dois objetos. Na verdade, uma massa pode ter quantos objetos quiserem. O que geralmente as pessoas que estão iniciando se confundem muito é objeto e massa. Você não pode se confundir nisso, porque tem operações que vão ser feitas, que serão feitas, que envolvem a massa toda. Então, se tiver 10 objetos dentro daquela massa, todo mundo vai sofrer a intervenção da operação. Tá? Então, você tem que ter clareza quantas massas você precisa criar e quantos objetos vão ter cada massa. Então aqui no caso tem dois objetos. Então eu clico agora, dou um Tab, clico nessa massa, editar no local, vou aqui, deleto meu cilindro. Agora virou uma massa com um objeto só. Isso aqui que eu tinha era diferente de fazer isso aqui agora. Massa terreno, massa no local, vim aqui fazer um círculo. Clicar, transformar em 3D, dar um Tab. Agora eu vou ter uma situação totalmente diferente. Agora eu tenho duas massas, sendo cada massa com um objeto. Ó. Massa 1 e massa 2. Tá? Então isso aí não pode ter confusão. Tá. Então, nós vimos aqui a edição, tá, de algo feito com extrusão. Os outros elementos também vão ter edição de aresta, de vértice, de face. Isso não vai mudar. Então, quando eu for mexer com revolução, com varredura ou com mesclar, que é o loft, também você vai selecionar os três. Então, vamos dar um exemplo. O que vai diferir é pouca coisa. Então, vou dar um exemplo. Vou fazer aqui dentro, ó, rapidamente uma revolução. Deixa eu dar um Tab para puxar isso aqui mais para lá. Seleciono esses dois e criar forma. Então aqui está uma revolução. Tá? A revolução também, você vai selecionar face, ó, eu posso puxar, ó. Você vai selecionar aresta, vai selecionar vértice. Tá? O processo que é feito naquilo que é criado com extrusão é o mesmo. O que vai diferir é um ou outro parâmetro. No caso da revolução, ela tem um parâmetro que eu vou isolar aqui para vocês verem. Ó. Isolar o elemento. A revolução ela tem em propriedades o ângulo. É o que difere só em relação aos outros. Então o que acontece? Eu posso definir o ângulo. Então se eu quero uma revolução não 360 graus, eu quero 90, ó, eu venho aqui, digito 90 e ele faz só uma parte do giro. Ó. Ou eu volto aqui e quero um giro de 180 graus. Está feito aqui meu giro de 180 graus. Tá? Então é isso, e esse tipo de parâmetro é que difere um pouco de um para o outro, mas o geral é o mesmo em termos de edição. Tá? Outra coisa importante a citar de edição, que é um dado, é o seguinte: todo processo de modelagem que envolve uma figura 2D e uma extrusão, vocês vão reparar no seguinte: se você reparar ali, vou fazer um aqui, ó. Quando você clica aqui, você observa quando você vai criar uma forma, você vai perceber que tem uma flechinha aqui, ó. O que significa isso aqui? Ó? Vamos abrir. Toda vez que tiver uma flechinha tem um item a mais, ó. Então vamos observar aqui, ó.
forma vazia. Então, o que acontece? Na verdade, a revolução, a extrusão, o sweep, você faz formas cheias e faz formas vazias. O que seria isso? O programa, assim como todo programa de computação gráfica, na parte de modelagem geométrica, tem o que a gente chama, você vai encontrar com este nome nas outras ferramentas, operações booleanas. Tá? Não está com esse nome aqui, mas todo programa de modelagem geométrica 3D, ele tem a possibilidade de você fazer o quê? Você tem a possibilidade de fazer entre geometrias união, subtração e intersecção de formas. Então, essas são as operações booleanas. Então, todos os programas de modelagem têm essa opção. O SketchUp vai ter lá na parte de sólidos, ele vai ter lá em... eu acho que ele fica lá na parte de sólidos, ele tem... fica aqui em cima, ó, chamado Solid Tools, ó, tá aqui em cima, ó, união, subtração, cortar, tá? No 3 Max vai ter também, ó, vai ter aqui, ó, Compound Objects, então vai ter aqui, ó, Boolean, que são operações booleanas, ó. Então vai ter aqui união, intersecção, subtração, e no Revit aqui também. E aqui a gente faz união, intersecção e subtração através dessa situação que é a forma vazia. Tá? No caso, a união não. A forma vazia ela permite fazer daqueles comandos a subtração. Tá? A união ela vai acontecer com um comando que eu vou mostrar já na sequência. Então, primeiro vamos ver a subtração, depois vamos ver a união. Então, aqui eu tenho uma forma, que eu vou gerar agora a partir de um retângulo criado. Eu venho aqui, em vez de eu clicar criar forma, ó, que vai fazer mais uma forma sólida, eu venho aqui e clico em criar forma vazia. Criar forma vazia, ele já criou uma forma vazia, ela é alaranjada. Eu não estou vendo ela direito, por quê? Porque ela desceu. Então vou mostrar no modo aramado aqui, ó. Ela desceu. Então o que eu faço aqui? Eu pego aqui no meu pivô e eu puxo para cima. Ó. Tá? Eu puxo para cima. E como é que o programa responde isso? Ele sempre está mostrando, ele sempre mostra a forma cheia e a forma vazia. A operação, só vai conseguir ver a operação depois que você tirar a seleção, ou seja, cliquei fora. Ó, cliquei fora, ele faz a operação. Aí ele meio que parece que some, mas não. O sistema de modelagem de massa considera que ele está ali ainda e você consegue ainda selecionar ele. Então, com o Tab, que você usou para selecionar aresta, vértice, face, você aperta o Tab, ó, chega uma hora que ele vai selecionar a forma vazia. Ó, aí você clica com o botão esquerdo, a forma vazia volta a aparecer, a operação não é mais mostrada, e você pode movimentar para outro lugar. Ó. Vou fazer uma subtração aqui, ó, por exemplo. Terminei de fazer onde é que eu queria, clico fora e ele te mostra daí. Tá? Então, aqui agora, se eu der um concluir, ó, a minha massa tem 3 objetos. Uma revolução, uma extrusão e um que não está aparecendo, mas está ali, um objeto, que é uma forma vazia que está subtraindo a minha extrusão. Então está ali, ó, forma vazia. Se eu der um Tab e apagar a forma vazia, ele restaura o objeto inteiro. Está ali. Ok. E se eu quiser fazer uma união? Né? Tem a subtração e tem a união. Né? A intersecção para a massa não vai ter, como a gente tem a intersecção dos outros programas, ou seja, aqui é uma intersecção, 2 que juntado faz uma operação e sobra a intersecção, mas a união e a subtração possuem. Vamos ver então como é que se dá a união, tá? Que é uma união um pouco diferente, tem um aspecto diferente dos outros programas que eu vou já chamar a atenção. Então aqui eu faço uma figura, criar aqui uma forma, vou selecionar essa forma, colocar uma cor ali. Aí agora eu tenho essa forma. E aí eu olho para essa minha volumetria e eu quero adicionar uma outra forma nessa. Então vamos supor que eu quero fazer um apêndice aqui nessa forma.
fazer aqui uma união aqui, tá? Em vez de eu pegar e cortar aqui, querer puxar, como os outros programas fazem, eu faço uma união. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu clico aqui na ferramenta retângulo, eu boto aquela opção de desenhar na face, eu venho aqui, por exemplo, ó, na face, ele vai piscando as faces em azul que eu vou desenhar. Eu venho aqui nessa face, boto o cursor, e eu já sei que vai sair de pé a figura 2D. Arrasto e venho até o centro aqui, ó. Tá? E aí, ó, eu desenho uma figura 2D na face de cá. A extrusão vai sair, não vai sair para cima e para baixo, vai sair para os lados. Ó. Criar forma, a extrusão saiu para cá. Ok? Então, são dois objetos justapostos, vamos colocar assim, né? São dois objetos que estão justapostos, eles não estão unidos. Para unir aqui uma massa no programa, a gente vai usar esse comando aqui, chamado unir geometria. Tá? Então a gente vai usar o comando unir geometria. O que ele vai fazer na prática? Essa aresta não precisaria ter, ó, se isso aqui fosse um objeto inteiro, unido. Essa aresta também não precisaria ter se fosse um objeto unido. Então, ó, unir este com este. Ó, tá? Duas observações do unir aqui em massa. Primeira, só vai funcionar isso aqui se estiver exatamente conectado aqui. Ou o que eu quero dizer? Se aqui entre esses dois tiver milimetricamente uma distância, 0,001 afastado, o que vai ocorrer? Não vai fazer e vai ficar igual. Vai ficar dessa mesma, você vai dar o unir e vai ficar com a mesma aparência, como se não tivesse acontecido. Então tem que estar exatamente 100% justaposto ali, não pode ter nenhum espaço entre os dois volumes. Tá? Segundo aspecto que eu vou falar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vocês viram que a ordem de clicar muda a cor, né? Eu cliquei nesse ficou cinza, se eu cliquei nesse ficou verde. Outra coisa que eu vou falar, o programa ele tem uma memória na geometria, tá? Os outros programas não são muito assim. Uma vez que se uniu, acabou. O programa entende que essa é a forma. Mas no Revit, não sei porque, ele entende, ele guarda, ele sabe ainda que aqui ocorreu uma união. Tá? Então, se você vai dando Tab, ó, perceba o que acontece. Ó, uma hora ele entrega que isso aqui é um objeto à parte. Tá? Se fosse modelado inteiro, sem ter feito união, isso não ocorreria. Tá? Então ele sabe, ó, inclusive ele deixa eu mover algo que eu fiz união. Ó. Tá? Então isso é um aspecto, vamos dizer assim, que eu acho estranho, mas é como está organizada a ferramenta, está estruturada a ferramenta. Tá? Então vou dar um Ctrl Z. Então não se esqueçam disso, porque por experiência própria, algumas formas que eu quis fazer, o fato de eu ter feito uma união atrapalhou. Tá? Então, por exemplo, sei lá, eu quero que depois isso aqui vire uma rampa. A gente não pode esquecer que na verdade não é uma coisa só para fazer isso aqui uma rampa. Tem um bloco unido com o outro. E isso pode dar alguma questãozinha ali. Às vezes é mais fácil você entrar com uma subtração aqui do que tentar, por exemplo, subir os vértices. Eu quero subir esse vértice e este aqui também, lógico, para fazer. Esse aqui não. Esse aqui para fazer certinho precisa subir também. Junto com a mesma altura desse. Então vou subir vou subir esses dois para fazer uma rampa. O fato de estar unido pode dar problema. Então às vezes é mais fácil você fazer uma subtração para fazer uma rampa mais baixa, ou uma outra união também, que eu poderia fazer isso aqui. Ó. Eu poderia pegar o comando linha no lado, ó, ele já sabe. Ó. Então, por exemplo, eu peguei o comando linha. Ó, ele está separando. Ó, por que ele não pegou a face toda? Porque aquela questão que eu falei, ele sabe que são dois. Ó. Então, eu vou pegar o comando linha, vou subir reto, vou descer aqui e vou voltar no começo. Fiz uma figura em cima. Aí eu posso fazer agora uma forma para lá. Até aqui a rampa. E posso vir com a união aqui. Mas ele sabe, como disse, vou dar o tab, que foi feito separado. Tá? Ok?
voltar com ele. Voltar com ele. Agora eu vou falar sobre o seguinte, nós vamos retomar um assunto que já foi mostrado, que é a questão das dimensões temporais. Por quê? Como nós estamos tratando de arquitetura, não é um trabalho mais assim artístico, onde eu vou estar trabalhando só com proporções. Se fosse um trabalho artístico, né, eu não seria tão preso às dimensões. Eu estaria preocupado com as proporções. Mas como é um trabalho... Vou deletar isso aqui. Como é um trabalho... Deixa eu clicar aqui. Deixa eu concluir a massa aqui. E aí, deu. Aí, como é um trabalho de precisão, tá? O que acontece? A gente vai se apoiar muito na dimensão temporária que foi citada. Porém, nem sempre as dimensões temporárias vão estar disponíveis. Eu vou ver se eu consigo gerar um exemplo aqui para vocês verem que vai ocorrer isso. E o que a gente vai fazer quando isso ocorrer. Então, comecei a editar este cubo. Então, Tab. Deixa eu pegar esta. Tab. Deixa eu clicar fora que está selecionado já. Editar no local, senão não vai dar certo. Agora sim. Comecei a editar, peguei a aresta e daí eu começo a fazer alterações. No começo, ó, eu tenho as dimensões temporárias. Ok, eu tenho 4, então eu quero que seja 8. Só que você vai começar a deformar isso aqui. Ó. Agora eu tenho ainda, está 7,5, eu quero 4. Aí você já percebe que vai começar a faltar daqui a pouco uma dimensão que você quer, uma dimensão que você não tem. Tá? Quando você precisar fazer uma operação de deformação e você não tem uma dimensão, eu vou explicar como é que você vai operar. A gente vai trabalhar com o comando mover da barra modificar. Tá? Isso vai acontecer. Então vai chegar um dado momento onde você quer uma dimensão temporária e ela não tem. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu cliquei nesse vértice, eu tenho essa dimensão. Ó. Ele me deu a dimensão temporária, ele me deu a altura, mas ele não me deu o comprimento. Como é que eu vou fazer agora se eu quero empurrar isso aqui 5 para cá, 8 ou 7? Ó. Ó, não tem. Tá? Não tenho essa informação. Ó, aqui de novo não tem essa informação. Então, quando a gente não tem a dimensão temporária, a gente sempre vai usar o comando mover nas vistas ortogonais. Isso aí é uma dica que eu dou, tá? Vou repetir. Vocês vão usar o comando mover obrigatoriamente nas vistas ortogonais. Se vocês tentarem usar o mover em vista perspectiva, vocês vão ter problema. Onde assim, as arestas, os vértices e as faces não vão mover exatamente como você estava imaginando. Tá? Principalmente para quem está começando. Então eu vou dar um exemplo. Justamente desse vértice. Eu quero que esse vértice ele mova, por exemplo, 4 para cima. Não tem a dimensão temporária. Então eu coloco na vista superior. Como eu falei, a gente trabalha com as vistas ortogonais. Clico em mover. Clico aqui no vértice e jogo para cima e digito o quanto eu quero mover. 4, enter. Está feita a operação. O que garante ser feito na vista ortogonal? Garante que ele veio reto e não, por exemplo, se perdeu assim, ó, ficou torto. Tá? Se você fizer em perspectiva, você não tem essa garantia. Vamos dar um outro exemplo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu ver um outro aqui. Pode ser este aqui, ó. Eu quero fazer uma deformação e eu só tenho essa dimensão temporária, mas eu quero mover para cima aqui a minha aresta. De novo é o caso, eu vou ter que usar o comando mover. Então eu clico na barra superior, clico em mover, clico aqui com o botão esquerdo, jogo para o lado e digito quanto que eu quero modificar. Então 3, ó. Está feita a deformação. Tá? Então toda deformação com aresta, com vértice, com face, que você porventura não tenha
a dimensão temporária, e isso é bem comum não ter, você vai ter que usar o mover. Mais uma vez, ó, eu tenho a altura aqui. Eu posso baixar pela dimensão temporária a altura dessa aresta, mas eu não tenho mais outra informação. Se eu quiser puxar para cá, para a esquerda, mover, jogo para cá e vou mover 3. E aí eu vou moldando a forma que eu quiser. Então, com o mover nas vistas ortogonais, você tem a maior garantia de que vai estar conseguindo fazer exatamente a operação que você está querendo. Tá? Sem maiores problemas. Então é isso. Essa semana é isso. A gente faz essa introdução. Na semana que vem, a gente vai fazer estudos. Vamos fazer mais edição de massa. E vamos fazer estudo já de área, estudo solar, e zoneamento, tabela, várias outras atividades nós vamos fazer, já pensando mais no projeto. Então aqui foi uma introdução para modelagem em massa. Semana que vem tem mais modelagem em massa, mas já trabalhando mesmo como se estivesse fazendo uma edificação aqui nesse terreno. Já focado em tabela, em setor, em área, tá? em circulações verticais que vão ter um zoneamento diferente também, etc. Valeu!